Estamos de volta com o nosso Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, através do nosso canal no YouTube. E com o prazer hoje de entrevistar o ex-senador Eduardo Matarazzo Suplicy, que conosco vai conversar sobre o tema de renda básica e cidadania. Estamos também chegando em todo o Rio Grande do Norte através da Band. Seja bem-vindo, Eduardo Suplicy, ao nosso programa Espaço Cidadão. Muito prazer, muito em estar com você novamente, Robson Carvalho, e, sobretudo, sobre esse tema que vem ganhando um espaço, um interesse, debates, experiências nos mais diversos países do mundo, e podemos falar com muita alegria a respeito. Perfeito. Nós, anos atrás, quando o Suplicy era senador, estive em Brasília e fiz uma entrevista com ele exatamente a respeito desse tema renda básica de cidadania, que na época nem tantas pessoas davam atenção a esse tema. E eu gostaria que agora Eduardo Suplicy pudesse explicar o que é o renda básica de cidadania. Refere-se ao direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, de todos participarmos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação, como um direito à cidadania. A ninguém deve ser negado, mas todos, até para o Robson Carvalho, para o presidente da República, para o mais bem-sucedido empresário brasileiro, sim, para mim também. Só que aquelas pessoas que temos mais recursos, contribuiremos para que nós próprios e todos os demais venham a receber. E daí teremos vantagens em relação aos sistemas que também foram muito significativos e atuam até hoje, como, por exemplo, a renda, o Bolsa Família. Vamos recordar o que é o Bolsa Família. Toda família no Brasil, se a sua renda familiar per capita não alcança R$ 178 por mês, passa a ter o direito de receber um complemento de renda, que é o benefício do Bolsa Família. Caso a renda familiar per capita não alcance sequer R$ 89 por mês, então o benefício começa com R$ 89 por mês, mais 41, 2 vezes 41, 3, 4, 5 vezes 41, se na família houver uma ou mais crianças, até 5 ou mais crianças, e também mais 48 reais, se na família houver um ou dois adolescentes de 16 a 18 anos. Há condicionalidades. A mãe, se estiver grávida, deve fazer o pré-natal na rede pública de saúde para ver como está a sua saúde do neném que vai nascer. Durante esses 9 meses, ela terá direito já aos R$ 41 por criança. Do Bolsa Família, os pais devem levar as crianças até 6 anos de idade para realizarem as respectivas vacinas, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. As crianças de 7 a 15 anos de 11 meses precisam frequentar 85% das aulas nas escolas e os adolescentes ao menos 75% das aulas nas escolas. Em 2012, só para completar, em 2012 para 2013, a presidenta Dilma lançou o Brasil Carinhoso, que complementa o Bolsa Família da seguinte forma: se numa família que esteja dentro desses parâmetros, se somarmos a renda da família, do pai, da mãe, de quem mais tiver renda, com os benefícios que eu acabo de descrever, e dividirmos pelo número de pessoas na família, se não alcançarmos R$ 89 per capita, o governo da União complementa o que falta para garantir R$ 89 per capita. Hoje, bem, nós tínhamos, quando o presidente Dilma lançou o Bolsa Família, em outubro de 2003, chegou em dezembro daquele ano, havia 3,5 milhões, foi crescendo, chegou a 14.200.000 famílias em julho de 2015, aí chegou
Daí diminuiu um pouco no governo Temer, mas acabou com 14 milhões e 200 mil. Em maio de 2019, chegou a 14 milhões e 330 mil famílias e tinha diminuído bastante até dezembro, mas o ministro Onyx Lorenzoni informou na semana passada, na sua entrevista, que agora são 14 milhões e 200 mil famílias, correspondendo a quase um quarto dos 210 milhões de brasileiros e brasileiras, aproximadamente, que somos hoje, e 211 e poucos mil. E esse programa teve um efeito importante de diminuir a desigualdade, a pobreza extrema. Só que nos últimos 4 anos tivemos um bocado de recessão e desemprego que prejudicou a continuidade da diminuição da desigualdade e da pobreza extrema. Eduardo Suplicy, você fez uma comparação interessante com o Bolsa Família e o Renda Básica de Cidadania. E aí eu lhe pergunto, né, qual é a diferença entre o Renda Básica de Cidadania, a diferença principal, e o Bolsa Família? Podemos ver o Bolsa Família como um passo na direção de chegarmos à Renda Básica de Cidadania e, inclusive, a Lei 10.835 de 2004, sancionada pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004, depois de ter sido aprovada por todos os partidos, em dezembro de 2002 no Senado, dezembro de 2003 na Câmara. E sabe quem é que estava na Comissão de Constituição e Justiça? E nada falou contra, aprovou o atual presidente da República, quando ele era deputado federal, só para saber. Tá? Então, eis que a renda básica de cidadania, portanto, é incondicional para todos. Para todos. Né? E a pessoa, na hora de uma necessidade, aí faz valer aquele direito. Né? Agora, eu quero lhe fazer uma outra pergunta, Eduardo Suplicy, que é o seguinte: durante um bom tempo atrás, né, muitas pessoas chegavam a ridicularizar a necessidade de uma renda básica de cidadania. 2 fatos eu quero lembrar aqui. Eu li um livro recentemente, né, já tem um certo tempo, quer dizer, que foi um livro extraído do Fórum Econômico Mundial, organizado por Klaus Schwab. Prefácio desse livro de João Dória, inclusive. E o detalhe é que mostra, já do Fórum Econômico Mundial, a necessidade de uma renda básica de cidadania diante de uma realidade que a gente vive. Eu nem cheguei ainda na história do coronavírus, mas diante de uma realidade que a gente vive no mundo, de uma aceleração tão forte da tecnologia, que isso tende a ampliar muito velozmente o desemprego, porque muitas profissões desaparecem e não há uma qualificação tão rápida que acompanhe a tecnologia para repor esses empregos. Então, já no Fórum Econômico Mundial, cerca de 2 anos atrás, também vem se defendendo uma renda básica de cidadania, o que ganha mais força hoje com essa realidade mundial, que é a questão do coronavírus. E aí a minha pergunta, Eduardo Suplicy, é a seguinte: o senhor acredita que essa nova realidade dura e trágica que o mundo está vivendo, além de tudo isso que eu narrei anteriormente, pode fazer com que essa renda básica de cidadania, pelo menos no caso do Brasil, passe a ser permanente e não somente do que foi aprovado no Congresso e vai ser pago pelo governo federal na ocasião do coronavírus? Acredito que sim, firmemente. Aliás, eu fiquei muito contente, cumprimento todos os deputados e senadores que, por consenso, não houve objeção, chegaram a aprovar o auxílio básico emergencial, a renda básica emergencial, inclusive que vai do Senado voltar para a Câmara para aperfeiçoar, e com propostas de emendas, ajustes de senadores e deputados dos mais diversos partidos, e inclusive os próprios partidos de oposição
que primeiro estavam considerando a proposta anunciada pelo governo, R$ 200 por mês, mas daí chegaram a 500, e naquele dia, acho que foi dia 19 de março, não, foi um pouco adiante, 22, 3 de março, aí eis que o relator consultou o presidente e ele falou, tá bom, então R$ 600 por mês para a pessoa, no máximo 2 vezes na família, e para a mãe ou o pai monoparental, aí até R$ 1.200 por mês, por 3 meses, prorrogáveis por 3 ou mais meses, dependendo do prolongamento da pandemia. E é possível, e é tão importante que cada uma das pessoas que estejam nos ouvindo, que porventura ainda não tenham se cadastrado no cadastro único, elas podem telefonar para o 111 e saber qual é o código lá de inscrição que podem fazer por aplicativo do próprio telefone celular. E quem ainda, por exemplo, pertence a alguma família que não recebe por mês até 3 salários mínimos ou meio salário mínimo per capita por pessoa, esta pessoa, se não estiver inscrita ainda nem no Bolsa Família, nem no Cadastro Único, ela pode sim se inscrever, e é importante, porque nessa semana abriu-se a inscrição. No primeiro dia, 18.300.000 pessoas no Brasil se inscreveram, mas ainda não todas. Então, é importante aos que estejam nos ouvindo que possam fazer uso. E avalio que esta experiência de 3 meses, mais o quanto ela se prorrogar, vai significar uma indicação para a sociedade brasileira, para os jornalistas, para pessoas como eu, professor de economia, sou vereador hoje em São Paulo, para o Congresso Nacional, e o Paulo Guedes e o próprio presidente e o Onyx Lorenzoni, ministros responsáveis, essas pessoas vão poder aquilatar. Puxa, é interessante esse pagamento da renda básica emergencial está tendo um efeito muito positivo sobre a nossa economia numa hora de dificuldades, está fazendo crescer a demanda por bens e serviços de tal maneira a estimular as empresas, os agricultores a produzir mais bens de primeira necessidade, inclusive alimentos. Vai também ser possível observar, puxa, está tendo um bom efeito sobre o nível de emprego na economia, estamos voltando a ter mais pessoas no mercado formal e assim por diante. Eu espero, sinceramente, que essa experiência poderá entusiasmar ainda mais a sociedade. É interessante observar que os 27 governadores de estado, isso que foi dia 19, que eu anotei 19 de março, assinaram um documento ao governo, ao presidente Jair Bolsonaro, onde o item 6 é instituir a renda básica de cidadania, mesmo que emergencialmente, conforme o que diz a Lei 10.835 de 2004, aquela que eu apresentei e sobre a qual conversamos lá no Senado e que foi sancionado em belíssima cerimônia pelo presidente Lula. Então, sabe, prezado Robson Carvalho, eu ouvi há pouco, era 1 hora atrás, 1h30 atrás, o pronunciamento perante o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores da ex-presidenta Dilma Rousseff. E, a certa altura, ela falou que acha muito importante que o Brasil, como um dos países mais importantes da América Latina, onde houve muitas experiências de transferência de renda,
no caso aqui o Bolsa Família, antes o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e Cartão Alimentação, que possa haver uma coordenação de esforços na América Latina para se instituir uma renda mínima na América Latina. Ou seja, eu quero cumprimentar aqui, se me permite, né? porque eu até vou escrever para ela daqui a pouco, cumprimentando-a por ter dito que esse é um bom caminho. Muito Presidenta Dilma, Eduardo Suplicy, o tempo está quase chegando ao fim, mas eu gostaria de lhe fazer uma última pergunta nessa entrevista, que é a seguinte: diante desse cenário mundial, há espaço no Brasil ou em qualquer parte do mundo para a implementação de regras na economia ligadas ao ultra-neoliberalismo, como é a agenda de Paulo Guedes, ou essa agenda daqui e de vários outros países tende a ser completamente revista diante dessa iminente, já realidade, recessão mundial? Vamos lembrar que o presidente Jair Bolsonaro, quando venceu as eleições, perante todas as emissoras de televisão, levantou a mão e disse: eu juro por Deus, perante o povo brasileiro, cumprir a Constituição. Ora, a Constituição brasileira, no artigo 3º, diz que constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Se ele quiser bem cumprir, ele pode fazer o que está também no programa de governo que ele entregou ao Tribunal Superior Eleitoral, onde diz: eu vou conferir a cada família brasileira um mínimo de renda, de acordo com o que pensam os economistas, os pensadores liberais, tais como Milton Friedman. Milton Friedman defende o programa de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. E se você ler aqui o meu livro, A Entrevista com Milton Friedman, ele diz que o imposto de renda negativo e a renda básica de cidadania são equivalentes. Portanto, tanto uma coisa quanto o outro, ele é a favor. Então, é consistente com o que o Paulo Guedes defendeu no ano passado, quando ele respondeu na Comissão de Constituição e Justiça ao deputado Paulo Teixeira, do PT. Ele chegou a dizer: olha, tem ideias que nós podemos estudar juntos, porque o senador Eduardo Suplicy defende a garantia de uma renda básica e é uma coisa que o Milton Friedman também defende. Ora, então é necessário, se me permite, que venhamos a sintetizar quais as vantagens da renda básica de cidadania em relação a programas condicionados como o Bolsa Família. Eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal e informal, qualquer estigma ou sentimento de vergonha. A maior vantagem é do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, para aquela mulher que não tem outra alternativa de dar de comer em casa, resolve vender o seu corpo nas praias de Natal, aquele jovem que, não tendo como ajudar no orçamento de casa, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como o personagem do Homem na Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MCs. O dia que houver para si e cada membro de sua família uma renda básica de cidadania, essa pessoa vai ganhar o direito de dizer: não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, vai colocar a minha saúde e vida em risco. Agora eu posso aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aqui na minha cidade, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania elevará
o grau de dignidade e liberdade real para todos. Eduardo Matarazzo Suplicy, muito obrigado pela sua presença no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Um grande abraço a todos aí no Rio Grande do Norte, aos que estão assistindo o seu blog e na TV Bandeirantes também. Uma satisfação ter esta oportunidade de conversar com vocês. Parabéns. Muito obrigado, Eduardo Suplicy, conosco hoje no Espaço Cidadão.